Então vamos lá. A gente estava falando do Descartes, que vem no século XVII, depois de toda uma história com a igreja e a ciência. E aí, o Descartes, símbolo renascentista, vem e fala várias outras coisas sobre, né, a teoria do corpo. E aí ele fala principalmente que o corpo é uma máquina. No século XVIII, não aparece... Eu tô olhando na minha linha do tempo, tá? Não aparece ninguém, nenhum pensador, não apareceu ainda. Pode ser que apareça, porque tá tudo bagunçado. Eles começam a aparecer em grande escala no século XIX, quando Darwin, o famoso cientista dos macacos, quem fala muito do Darwin? O professor de fisiologia de quinta-feira. A primeira aula dele foi sobre toda a teoria de Darwin. Então, a gente tem que voltar na matéria de quinta-feira para entender quem que é o Darwin e o que ele fala. No PPB, né, nos processos psicológicos básicos, o Darwin vem falando pra gente sobre a origem das espécies. Então, ele começa a falar, não foi Deus que fez tudo. Deus não fez Adão e Eva. Deus fez um bicho, né? Apareceu, sei lá, como um bicho. Talvez a teoria do Big Bang, alguma coisa assim. Que nesse momento não é importante, tá? O que é importante? Que Darwin fala, Deus não comanda tudo. Deus fez, né? Tem os bichos. Eu nem sei se existe Deus. Mas tem lá os bichos. E aí eles vão evoluindo. E conforme vai evoluindo, se adaptando, eles vão ficando e melhorando. Então, nós descendemos todos de um único ancestral, né? E aonde que o Darwin tá quando ele fala isso? Na Inglaterra. E aí, o Charles Darwin, ele vem em 1859, né? Que é no século XIX. E aí ele fala, todas as espécies têm um ancestral comum. Australopithecus, sei lá quem. É um cara que parece com um macaco. Então, busca lá na aula de fisiologia. E aí, essas espécies se diferenciam entre si por meio de 2 mecanismos. A evolução, a variação das espécies e a seleção natural. Então, ele fala, a teoria principal do Darwin é evolução, adaptação e comportamento. Comportamento, pensa nisso, porque a gente vai começar a falar sobre isso em algum momento. Então, até então, não era pensado no comportamento. Nós tínhamos só o René, né? Sumiu tudo, todo mundo, a igreja pôs fogo em tudo. Aí o René Descartes veio e começou a falar, temos um comportamento involuntário de reflexo. Darwin vem e fala, esse comportamento também serve para adaptação e evolução. Então, ele é muito naturalista, natureza. E aí, quando ele explana a sua teoria, ele assassina Deus. Lembra disso na aula de quarta-feira? O professor Marcos falou. Por que ele assassina Deus? Porque até então, a ciência só existia se Deus deixasse. Se Deus falasse, então ela era toda em torno de Deus. E aí, porque senão era heresia e era queimado. Darwin, quando ele vem, ele fala, não, Deus não tá nisso tudo aí, não. O homem vai evoluindo por si só. E ele separa teologia da ciência, né? A psicologia e a ciência são coisas diferentes. E ele é o primeiro cara que não é morto por isso. Ele é só excomungado. Batem, chicoteiam, estragam, acaba com o cara, mas ele não é morto. Ele não é posto na fogueira e ele não é visto como bruxo. E por causa disso, outros falaram, se eu não vou ser morto porque ele não foi, então eu posso estudar mais. Então eu posso correr atrás da minha curiosidade. E aí,
Darwin também fala, né? Em vez de ser uma área específica de investigação científica, a teoria evolutiva é um modo de pensar que pode ser usado para compreender muitos aspectos da mente e do comportamento. Então, ele disse que o homem é um membro do reino animal, né? Ele é parente do macaco, distante, mas é parente. Mas ele separa e aí surge as ciências naturais. Até então, não existia. Tá? Esse cara é interessante porque foi por causa dele que os outros começaram a aparecer. Porque ele não morreu, ele só foi excomungado. Depois desse cara, 11 anos depois, 20 anos depois, veio o cara com o nome de chocolate. Então, o Darwin, ele estava na Inglaterra. Ficaram sabendo, não sei como, mas 20 anos depois aparece o William Wundt. É o cara com o nome de chocolate. Tem o Lindt, esse é o Wundt. E aí, ele ficou famosíssimo porque ele abriu o primeiro laboratório e instituto de psicologia na Alemanha. E nesse laboratório, ele começou a escrever. E aí ele foi escrevendo, e publicou 10 volumes do livro chamado Volcker Psychologie. É inglês, eu não sei falar inglês não, meu negócio é matemática. E aí, em 1879, por causa do Wundt e 20 anos depois, a psicologia passa a ser vista como ciência. Então, o cérebro é uma máquina que pode ser visto, pode ser experimentado, mas agora é uma ciência, ele pode ser testado também. Então, o Wundt, ele abriu um laboratório, o instituto é uma escola. Então, ele formou pessoas. Essas pessoas provavelmente brigaram e cada um foi para um lugar. Porque eles não eram amiguinhos, não. Porque cada um pensou de um jeito. Então, abriram outros laboratórios, se formaram lá com o Wundt, e aí eles foram, um para a Europa, outros para o Canadá, outros para os Estados Unidos, e abriram as principais escolas de psicologia. A psicologia era a ciência da experiência. O objetivo de estudo era sentimento, experiência, pensamento e sensação. E aí, em algum lugar, em algum momento, eu fiz uma analogia com as peças de um quebra-cabeça. Né? Então, você vai... o que você sentiu aqui? O que você pensou ali? E vai juntando para ter todo um quebra-cabeça da pessoa. Tais pesquisas vieram a ser chamadas de experimentos de limiares psicofísica. Interessante. O Wundt, ele fazia experimentos. Então, ele percebeu que toda vez que a gente precisava fazer alguma coisa ou seguir um comando, a gente tinha um tempo para entender, absorver e responder. E aí ele chamou esse tempo de método de tempo de reação. Ele também fala sobre a introspecção, né? É um exame sistemático das experiências mentais, subjetivas. Lembra que o subjetivo é algo pessoal? Então, como é que você faz isso? Aí ele achou um problema. Porque as pessoas tinham que inspecionar e relatar o conteúdo dos seus próprios pensamentos. Você acha que o cara ia ter um pensamento pornográfico e ia falar pro terapeuta? Ia passar pro outro? Eu acho que não. Se bem que naquela época, não sei se tinha pudor. Mas enfim, voltando. Tá vendo? É isso que o professor Marcos faz. Ele dá uma viajada, faz uma pergunta e volta. Então, a gente está falando de introspecção. A introspecção é algo que a pessoa tem que examinar o seu próprio pensamento e me contar. Ele vai me contar tudo? E aí o Wundt achou que isso é um problema. Porque é uma experiência subjetiva. Eu não consigo confiar. Né? Eu preciso compreender os processos psicológicos, mas eu não sei se eu posso confiar totalmente. Então, ele deixou de lado. O Wundt deixou de lado. Porque ele tinha um amigo, que a gente vai descobrir já já, que gostou dessa teoria e aprofundou. E fundou uma das escolas principais. Mas o que o Wundt fez? Ele falou, a introspecção não funciona para mim. Então vamos estruturar esse pensamento? E aí ele foi e criou o estruturalismo.
Então, que é a abordagem da psicologia baseada na ideia de que a experiência consciente pode ser dividida em seus componentes subjacentes básicos, ou seja, o estruturalismo fragmenta o pensamento, a mente. Vários pensamentos, a gente junta as peças de um quebra-cabeça para ver o todo. Mas eu vou analisar peça por peça. Guarda isso. Aí, o William James, que era um amigo, imagino eu, do Wundt. Por que ele era? Eu acho que eles eram amigos. Porque eles começaram, ou não, nem se conheciam. Não sei. A gente tem que se preocupar com as perguntas, né? Não com as respostas. Mas, ó, a diferença entre o Wundt e o James é de 6 anos. O James, ele largou tudo que ele tinha, ele era médico, em 1873. E aí ele virou professor em Harvard. Enquanto o Wundt, 6 anos depois, começou a ver a psicologia como ciência e escreveu, abriu seu laboratório e tal. Mas por que a gente tem que falar do William James? Porque o William James, ele é maravilhoso e ele é acessível. Sabe o professor de sexta-feira? Que ele ouve todo mundo, ele gosta das pessoas. É assim que eu enxergo o William James. Por quê? Porque ele foi o primeiro professor a aceitar e treinar uma mulher. Então, até então, a mulher não existia, a mulher não é falada, a mulher não é vista. A Mary Wilton Calkins. E aí ele treinou ela. Não tem muitas informações no livro do Gazzaniga sobre ela. O que fala lá é que ela foi a primeira mulher a montar um laboratório de psicologia e depois a primeira mulher a presidir a American Psychological Association. Acho que é isso que fala. Mas eu imagino que seja uma associação dos psicólogos ali. Ela presidiu. Então, ele deu essa liberdade para ela e também permitiu que os seus alunos fizessem perguntas. Então, a hora que você começa a fazer pergunta, que você começa a falar, você começa a pensar junto no coletivo. Professor de sexta-feira. Provavelmente ele vai falar desse cara aqui, acho que em algum momento. Mas, enfim, em 1890, ele publicou a primeira revisão geral da psicologia. Então, ele pegou todos os materiais que ele conhecia e publicou, fez uma revisão e publicou isso. E aí ele lançou a hipótese sobre o modo como a mente trabalha. E aí ele moveu a psicologia para além do estruturalismo. Então, esquece as partes, né, a estrutura da mente. Vamos pensar como ela funciona. O funcionalismo. Aí ele foi o primeiro cara também a fazer uma palestra sobre isso. Inclusive, ele mesmo nunca tinha visto uma. Ele fez, mas ele nem sabia. Isso foi em 1875. Então, em 73 ele foi para Harvard. 2 anos depois ele fez uma palestra. 5 anos depois ele publicou a revisão psicológica da psicologia. E aí ele fala sobre o fluxo de consciência, né? E ele troca o estruturalismo pelo funcionalismo. Então, eles falam coisas diferentes, o Wundt e o James. O James, ele fala assim, ó, o funcionalismo. Se eu juntar todos os tijolos, eu tenho uma casa, certo? Essa casa tem uma função. Isso é funcionalismo. O estruturalismo é pegar essa casa e começar a pensar tijolo por tijolo. Por que esse tijolo tá aqui? Como esse tijolo foi feito? Que tijolo é esse? Então, não tem muito sentido para o James. Aí o Wundt abriu a escola, lembra? E aí ele deu origem a 3 escolas principais. Essas escolas principais era o William James, então ele abriu
uma escola e todo mundo pensava como ele. Se preocupava na função e o processo mental. Aí veio o Edward Tishner. Esse Edward Tishner, ele era aluno do Wundt e ele foi amigo do Wundt e falou: essa teoria da introspecção parece interessante, vou aprofundar. Então, o Edward Tishner, ele veio com a estrutura de consciência e acreditava que o entendimento dos elementos básicos da consciência proporcionaria a ciência científica para o entendimento da mente. Ele gostava da introspecção. E o terceiro, o Edward Tordink. Ai, gente, esses nomes é muito estranho, não sei falar isso não. Ele vem com o associacionismo. Eu acho que esse cara era dos meus. Eu acho que ele era professor. Por quê? Ele vem falar sobre a aprendizagem. Então, todo mundo pensa, como que a gente estuda? Como que a gente pensa? Quem sou eu? Para onde eu vou? O que os meus sonhos, o que os meus pensamentos têm a ver com o mundo? O Edward Tordinger, ó, é esse verde aqui, tá? Ele vem pensando como que a gente aprende. E aí, ele formula a sua primeira teoria da aprendizagem. Você aprende, é professor. Se aprende, tem alguém que ensina. Então, ele vem falando que alguém, né, como que a gente aprende? Ele tem essa curiosidade. E aí, ele faz uns experimentos com gatos, tá? Eu não sei como são esses experimentos, porque eu não fui investigar. Mas eu imagino que seja algo, tipo assim, coloca o gato numa gaiolinha e tem um botão. Se ele aperta o botão, ele ganha comida. E aí, ele associa o botão à comida. Toda vez que ele quer comida, ele aperta o botão. Então, associacionismo. Ele associa. Se eu fizer uma coisa, eu ganho outra. E aí, isso no século XIX. Né? Criou-se essas escolas. No século XX, provavelmente na época que nós nascemos, a gente é do século passado, né? Então, no século XX, eles começam a surgir com a psicologia, teoria da Gestalt. Em 1912, essa teoria da Gestalt, ela começa a ficar famosa. O que a teoria da Gestalt fala? Ela fala que o todo é diferente das partes. Então, eles pegam a teoria do James, né, a analogia da casinha, da casa e os tijolos, pegam ela e começam a tentar provar. Por quê? Porque esse daqui é uma imagem que tem no livro do Gazzaniga, que uma hora você olha, você vê um candelabro. Outra hora você olha, você vê um rosto. É essa. E isso foi em 1912. Que já começa no século XX. E a gente vai continuar essa história nas próximas aulas, né? Porque eu ainda não cheguei no século XXI. Tem muita coisa aí no século XX. Então, a teoria da Gestalt eu vou me aprofundar e aí depois eu faço outro vídeo e explico melhor. E aí eu retomo dela e a gente vai mais pra frente.